Boas-vindas a mais uma análise visual onde a gente vai direto ao ponto. Hoje, nós vamos destrinchar uma nova e controversa lei que força os consumidores brasileiros a fazerem uma escolha financeira, no mínimo, difícil. É uma mudança profunda na dinâmica entre credores e devedores. E a grande pergunta é a seguinte: será que vale a pena abrir mão de proteções financeiras super importantes em troca de taxas de juros mais baixas? É exatamente esse dilema que a recém-aprovada Lei 15.252 de 2025 traz para a mesa. De um lado, um alívio imediato no bolso. Do outro, a renúncia a blindagens jurídicas históricas. É isso que a gente vai analisar de forma totalmente imparcial e objetiva agora. Mas antes da gente desempacotar as letras miúdas por trás desse crédito mais barato, já aproveita para se inscrever e curtir este resumo técnico. Assim você garante que vai entender de verdade os seus direitos legais e não cai em nenhuma armadilha. Então vamos lá. Publicada no Diário Oficial da União lá em 5 de novembro de 2025, essa legislação traz várias novidades para os serviços financeiros. Mas o nosso foco exclusivo nesta análise são os capítulos 5 e 6. Eles introduzem uma modalidade de crédito altamente debatida, que simplesmente muda as regras do jogo para quem precisa pegar dinheiro emprestado. Indo direto ao ponto, o coração dessa nova oferta está lá no artigo 15. Ele garante a quem toma o crédito o direito a um belo desconto percentual, se comparado às taxas normais de mercado. Ou seja, é a criação, por lei, de uma linha de empréstimo mais barata, com a chancela e regulamentação do Banco Central. Só que, como a gente bem sabe, não existe almoço grátis. Para garantir esse dinheiro mais barato, a pessoa tem que concordar legalmente com contrapartidas severas que pesam bastante a favor do banco. É uma balança que você precisa entender antes de assinar qualquer papel. E agora que a gente entra na seção sobre a pegadinha, dissecando o artigo 16. Presta atenção nisso aqui. Quem opta por assinar esse contrato específico concorda com 4 condições bem estritas. Na prática, você abre mão das defesas padrão do consumidor para acelerar, e muito, a cobrança da dívida. Para provar o atraso, o banco não precisa mais daquela burocracia pesada de antes. Basta enviar um e-mail ou SMS e as intimações passam a ser totalmente digitais. É uma via expressa para a cobrança. E aí a gente chega no ponto crucial, o limite de 20 salários mínimos estabelecido no inciso 3 do artigo 16. Sinceramente, esse é o aspecto que mais vai impactar o patrimônio de quem contratar esse crédito especial. Olha só a diferença. Historicamente, o nosso Código de Processo Civil protege fundos de até 40 salários mínimos depositados na poupança. Mas com essa nova lei, se houver inadimplência, qualquer valor que você ou o seu fiador tenham acima de 20 salários mínimos perde totalmente a blindagem. A proteção é cortada pela metade e o credor pode penhorar esse dinheiro. Tem um trecho que ilustra brilhantemente a rigidez dessa regra. A lei diz que a autorização do débito automático é irretratável e irrevogável até a quitação da obrigação. Sabe aquele empréstimo normal que, se apertar no fim do mês, você entra no aplicativo do banco e cancela o débito automático para não estourar a conta? Aqui, sem chance. É impossível. A autorização fica travada até o pagamento da última parcela. E a velocidade disso na justiça é impressionante. O parágrafo 4º determina que, provando o atraso através de um simples e-mail com confirmação de entrega e um SMS, o credor já pode acionar o judiciário imediatamente. Ele pede uma liminar e, num piscar de olhos, bens e fundos que passem daquele teto de 20 salários mínimos são bloqueados instantaneamente, sem precisar passar por aquelas disputas judiciais longas. Agora, para garantir alguma transparência e evitar que as pessoas entrem nessa de forma enganada, o parágrafo 1º exige um protocolo rígido. É obrigatório assinar um termo específico. Esse documento precisa ter linguagem clara, comparar lado a lado as taxas com e sem essas prerrogativas para o banco e exigir uma declaração formal de que a pessoa prefere correr esse risco por causa do juro reduzido. Sobre o cronograma de tudo isso, olhando lá nos artigos 17 e 18, a gente vê que a lei já entrou em vigor no dia da publicação, em 5 de novembro. Mas o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional ganharam um prazo de até 180 dias para definir a regulamentação fina. É lá que vão dizer exatamente como essa integração de sistemas e os limites de juros vão funcionar na prática no dia a dia dos bancos. E toda essa análise deixa a gente com uma pergunta final muito importante sobre o verdadeiro custo desse crédito mais barato. Afinal, será que o alívio na parcela mensal justifica entregar sua segurança patrimonial e a sua flexibilidade de bandeja em momentos de crise? Deixa sua opinião aqui nos comentários para a gente debater se essa troca imposta pela lei realmente vale a pena. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.